Fala pessoal, tudo beleza? Voltamos aqui agora com as nossas edições do Impacto Geopolítico, né? Depois de pouco mais de um mês sem edições do Impacto Geopolítico, voltamos com a nossa análise sobre o que acontece de relevante na geopolítica mundial, semanalmente e também mensalmente, né? Também gostaria de salientar que a gente está completando aí 2 anos de projeto, isso mesmo, 2 anos de Impacto Geopolítico. Tudo bem que isso ocorreu, né? Os 2 anos do Impacto Geopolítico ocorreram, esse aniversário do projeto aconteceu nos meses passados, mas eu estou aqui reiterando, né, na volta do nosso projeto nessa manhã de domingão. Mas vamos lá, vamos voltar, né? Vamos para o nosso foco, que é analisar e falar sobre geopolítica. Vamos falar agora sobre a morte do líder do grupo Wagner, o Yevgeny Prigozhin, né? Eu havia analisado, né, na última edição do Impacto Geopolítico número 87, a gente está no 88, sobre o motim, né, que o Prigozhin fez contra o Vladimir Putin, fez contra o governo russo, né? A rebelião, a tentativa de golpe que o grupo Wagner orquestrou e arquitetou, querendo derrubar o presidente mandatário da Rússia, o Vladimir Putin. Pois bem, foi feito um acordo de cavalheiros ali, a Rússia absolveu o golpe, mas o que será que aconteceu, né? Vamos lá. No último dia 23 de agosto ocorreu um acidente com um jato Legacy da Embraer, né? Um jato fabricado aqui no Brasil, da empresa brasileira de aviação, de aeronaves, a Embraer, que levava o presidente, né, ou melhor, o líder do grupo Wagner, o Yevgeny Prigozhin, acabou caindo na região de Tver, lá na Rússia, né? Todos nós já sabemos que Prigozhin era o líder do grupo Wagner, né? E aquele mesmo que realizou o motim há quase 3 meses atrás contra o governo russo, né? Ele disse que a justificativa da tentativa de golpe para derrubar o Vladimir Putin do poder lá na Rússia era porque forças da Rússia, né, o exército russo, forças armadas da Rússia estavam atacando posições do grupo Wagner na Ucrânia, né? O grupo Wagner, que estava sendo um importante aliado das forças russas contra a resistência ucraniana lá do Volodymyr Zelensky. E ele alegou que forças da Rússia né, aliadas dele, estavam atacando posições do grupo Wagner, e esse seria o motivo dessa rebelião, dessa tentativa de golpe contra o Vladimir Putin, né? O grupo Wagner chegou a dominar uma importante cidade russa, uma importante cidade grande, metrópole russa, que foi a cidade de Rostov. Chegou a ser tomada pelo grupo Wagner. Inclusive a cidade de Rostov, que fica próxima à Ucrânia, possui uma base militar russa que estava servindo como ponto de partida e também como ponto de apoio para forças russas que adentravam dentro do território ucraniano, né? Então o Prigozhin chegou aos arredores também de Moscou, mas as forças do grupo Wagner foram dominadas por forças russas que estavam dentro do próprio território russo. O Prigozhin foi preso, o Prigozhin chegou a um acordo de um exílio, né? Com o Vladimir Putin, e ficou acordado entre eles que o Yevgeny Prigozhin iria ficar exilado na Bielorrússia, que é o estado fantoche da Rússia, lá governado pelo Alexander Lukashenko, né? Sendo que pouco mais de 2 meses o Prigozhin teve seu avião, né? O seu avião se envolveu em um acidente enquanto ele voltava da África, né? O grupo Wagner é um grupo mercenário, é um grupo miliciano paramilitar russo, que apoiava as ações das forças russas na Síria, na Ucrânia, e ele tem uma forte presença no território africano, como em países tipo República Democrática do Congo, Burkina Faso, Sudão, a Etiópia. São exemplos de países em que a presença militar
do Grupo Wagner, ou melhor, presença paramilitar do Grupo Wagner. E o Yevgeny Prigozhin estava voltando de algum desses países da África onde há soldados do Grupo Wagner, onde há milicianos do Wagner, e ao entrar na Rússia, seu avião se envolveu em um acidente que até agora, né, não foi divulgado, né? Houve hoje a confirmação genética de que o Prigozhin estava ali, de que ele morreu, né? Mas essa ação não me surpreende, porque Putin é um homem que dificilmente, né, perdoa e esquece. O Vladimir Putin é um homem que literalmente não perdoa e esquece. E ele se pronunciou sobre a morte do Prigozhin, sobre o acidente em si, e ele tomou muito cuidado em relação às palavras que ele ia proferir nessa sua declaração. E mais uma palavra, né, que me chamou a atenção, né, ou melhor, uma frase que ele falou sobre o Prigozhin, foi dizer que o Prigozhin ele cometeu erros graves na vida. E ao mesmo tempo que ele falou isso, ele elogiou a pessoa do Yevgeny Prigozhin, dizendo que ele era um homem talentoso, que ele foi um empresário de sucesso na Rússia, porém ele cometeu erros graves na vida, e essas decisões que ele tomou levaram a circunstâncias, né? E será que essas circunstâncias foram resolvidas neste acidente, nesse possível acidente que seu avião se envolveu? Então fica aí no ar essa dúvida que nós temos. Outra questão é sobre o futuro do Grupo Wagner, né? O Grupo Wagner é um grupo indesejado, principalmente na Europa Ocidental, é um grupo muito mal visto, e a gente sabe que após esse motim houve um interesse da dissolução desse grupo por parte da Bielorrússia e também por parte da própria Rússia, né? Por conta da rebelião que aconteceu. Mas vários cenários são projetados, mas o que eu mais acredito é que os mercenários do Grupo Wagner sejam integrados a forças russas, a forças da Bielorrússia também, por que não? E também que muitos deles possam ir para o continente africano, continuar prestando assistência militar aos países da África que têm alianças militares, apoios militares com o governo russo, né? É incerto o futuro do Grupo Wagner, que eu acredito que vai ser dissolvido e que seus membros possam ser integrados a outras forças de Rússia, Bielorrússia, e sejam mandados para a África, para a Síria, né? E fiquem aí nesse impasse, né? Mas a morte do Prigozhin, né? Esse acidente aí, né? O que me chamou a atenção foram as palavras que o Vladimir Putin usou, dizer que o Yevgeny Prigozhin fez escolhas erradas na vida e cometeu erros, né? E que isso pode ter sido fruto do seu erro, né? Não me surpreende esse acidente em nada. A própria população russa também não se surpreendeu com tal fato acontecido. Mas vamos aguardar. Vamos falar agora sobre Cúpula dos BRICS. Cúpula dos BRICS, né? O grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul agora tem mais 6 novos membros. E eu vou citar para vocês, eu já postei aqui nos stories, mas vale a pena citar mais uma vez, né? A Cúpula dos BRICS iniciou na terça-feira e terminou na quinta-feira da semana passada, dia 24 de agosto, né? Primeiro fato que me chamou a atenção na Cúpula dos BRICS foi a não presença do Vladimir Putin, né? Havia uma ameaça que ele poderia ser preso, retaliado, porque a África do Sul, onde ocorreu a Cúpula dos BRICS, é um país que reconhece a jurisdição do TPI, que é o Tribunal Penal Internacional de Haia, cujo o Vladimir Putin foi condenado pela sua ação militar na Ucrânia. E para evitar qualquer situação desconfortável, o Vladimir Putin mandou o seu homem de confiança, o seu braço direito, o cara que é o seu ministro das Relações Exteriores, que é o Sergei Lavrov. Lavrov foi a pessoa que representou o Vladimir Putin na Cúpula dos BRICS. Mas como foi para o Brasil essa Cúpula dos BRICS? Pois bem,
a cúpula dos BRICS não mostrou vantagens reais para o Brasil. Não achei que o Brasil obteve sucesso nessa cúpula dos BRICS, mas quem teve sucesso sim na cúpula dos BRICS foi a China, que saiu vitoriosa com a nomeação de Argentina, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes, Etiópia e Irã. São os novos membros dos BRICS. Pois bem, esses países emergentes e até mesmo Emirados Árabes Unidos, que é considerado já um país um pouco mais desenvolvido, né? Esses países que entraram nos BRICS entram para engordar o PIB do bloco, né? O BRICS não é nada mais ou nada menos que um clube de amigos que promovem reuniões esporadicamente em um dos territórios, né, que são membros do corpo do grupo. Eles promovem essas reuniões com o objetivo de discutir cooperações e articulações econômicas, parcerias econômicas e comerciais entre eles, né? O grupo BRICS não possui nem sequer um site. O BRICS não tem site e nem ao menos possui uma sede. Na minha percepção, o Brasil nessa cúpula estava mais interessado em discutir a criação de uma moeda comum entre os membros dos BRICS, pelo menos uma moeda comercial, né? Uma moeda comum comercial ou uma moeda que girasse popularmente nos países que compõem o BRICS, né? Semelhante ocorre lá na União Europeia com o euro. Mas esse tema de moeda comum, ele não foi tão discutido, né? O tema mais discutido mesmo, a questão mais discutida nessa cúpula dos BRICS foram mesmo as adesões desses 6 novos países que adentraram no bloco, né? E a China saiu muito vitoriosa nesse contexto, né? Porque a China ela já tinha esse anseio de colocar mais países para usar o bloco como contraponto ao G7, que é o grupo dos 7 países mais desenvolvidos, né? Que é chefiado pelos Estados Unidos. E a China saiu bem vitoriosa por engrossar ainda mais o número de membros dos BRICS, e os países que entraram já eram aliados de outrora do governo chinês, né? Eu vi também na internet muitas pessoas falando: os países que fazem parte dos BRICS são contra os direitos humanos, e ainda você tem a Arábia Saudita e o Irã, né? Os países que fazem parte dos BRICS são ditaduras, mas esses países possuem essas características, porém são países que vêm se destacando comercialmente e economicamente. O objetivo do BRICS é integração econômica, parceria, cooperação. Os Estados Unidos também viola direitos humanos. É só você olhar para a guerra do Afeganistão, você olhar para a guerra do Vietnã, você olhar para a guerra no Iraque. Centenas de violações a direitos humanos foi cometido pelo país desenvolvido pela suprademocracia, que são os Estados Unidos. Então a gente deve deixar de hipocrisia e pensar em parar de ser gado e de querer exaltar países desenvolvidos que estão somente voltados para a exploração de países menos desenvolvidos, de países emergentes. Então vamos parar de hipocrisia e enxergar a real situação da coisa, né? E também vamos prestar atenção sobre quais são os objetivos geopolíticos desse grupo. Pois bem, pessoal, para encerrar, vou falar um pouquinho sobre o Níger, né, que é um país na África, um dos maiores produtores aí de lítio, um dos maiores produtores de recursos minerais aí da África, principalmente para a Europa, né? O Níger produz muita matéria-prima de recursos de extrativismo mineral para a França, principalmente. Aí o Níger sofreu com um golpe de Estado, né? Esse golpe de Estado foi justamente aí para reduzir a exploração europeia que ocorre lá. Em breve eu faço um vídeo para falar um pouco mais sobre a situação do Níger. Pois bem, pessoal, essa aqui foi mais uma edição do nosso Impacto Geopolítico. Espero que vocês tenham gostado, curtido, e até a próxima. Nos vemos.